TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, iniciando esse lindo, maravilhoso, instrutivo programa Páginas da Bíblia. Nós estamos já caminhando para o final do Pentateuco. Quem nos acompanha sabe, já está na expectativa de fecharmos esses 5 primeiros livros da Bíblia. Estamos então entrando hoje no capítulo 24 do Deuteronômio. E vamos então descobrir muitas coisas. A gente tem visto que o livro Deuteronômio ele é meio que um reforço, trazendo algumas luzes sobre aquilo que a gente viu nos outros livros anteriores. Mas isso tudo tem sido de grande valia, porque tem feito a gente trazer muito reforço, né, meninas? Feito a gente recordar muita coisa, aquilo que por acaso ficou pouco explicado, a gente volta a falar. E sempre é algo importante para a gente estar trazendo à tona assuntos que não são do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Portanto, estamos aqui, como eu disse, no capítulo 24. Quero agradecer nossas mestres que estarão nos conduzindo nesse estudo. Professora Ieda, muito obrigada. É uma alegria estarmos juntas aqui. Para nós também. Professora Melinha, muito obrigada. Muito bom estar com vocês. Amém, assim seja. E com essas nossas queridas mestres, nossos queridos mestres que fazem parte dessa bancada, a gente tem sempre conseguido assim esclarecer, reforçar, trazer essa luz importante e necessária para o nosso entendimento. Porque a gente sentar e ler uma Bíblia, né, comodamente, conforme aquilo que eu estou sentindo, eu posso estar cometendo alguns erros. É preciso que a gente traga contextualização, é preciso que a gente traga todo o entendimento da época para a gente poder bem avaliar, entender, aprender e, enfim, navegar, né, nessas águas tão ricas e preciosas. Mas esse capítulo 24, ele é cheio de trechinhos, os versículos são todos muito ricos, são assuntos muito variados. Então, nós vamos estar lendo trechinhos, vamos parar, vamos conversar, tá? Mestras, e vamos receber de vocês as orientações necessárias. Então, eu quero começar lendo o primeiro trecho, no capítulo 24, do livro de Deuteronômio, o versículo do 1 ao 4, que vai dizer: quando o homem tiver tomado uma mulher e consumado o matrimônio, mas esta, logo depois, não encontra mais graça a seus olhos, porque viu nela algo de inconveniente, ele lhe escreverá então uma carta, uma ata de divórcio e a entregará, deixando-a sair de casa em liberdade. Tendo saído de sua casa, se ela começa a pertencer a um outro, e se também este a repudia, e lhe escreve e entrega em mãos uma carta de divórcio e a deixa ir de sua casa em liberdade, ou se este outro homem que a tinha esposado vem a morrer, o primeiro marido que a tinha repudiado não poderá retomá-la como esposa, após ela ter se tornado impura. Isto seria um ato abominável diante de Yahvé, e tu não deverias fazer pecar a terra que Yahvé teu Deus te dará como herança. Esse tema realmente, nos dias de hoje, é algo que dá muita controvérsia. Controvérsia, reclamação, indignação por parte de nós mulheres. O que vocês têm a me dizer, Ieda? Bom, então nós estamos estudando aqui, né, com esse capítulo 24, nós estamos vendo o Código Deuteronômio, a lei. Diversas leis com relação a Deus, leis com relação ao culto. Agora nós estamos nesse capítulo 24, vendo o direito familiar. Então nós estamos estudando aqui, através das páginas da Bíblia, o direito da família. Por isso aqui está falando do matrimônio, do divórcio, que é algo tão, assim, por Jesus, ele vai dar uma nova significação para essa lei. Vai fazer um aprofundamento, um novo princípio para essa lei do matrimônio. Então, entendendo bem essa questão do Antigo Testamento, como é que a lei fala com relação à separação? Primeira questão, nós temos aqui
a questão de um contexto patriarcal, onde que o homem toma decisão. Então, por isso que é o homem que toma a decisão de separar, não é a mulher. Então, o homem ele toma essa decisão porque aqui o texto diz que se ele achar assim, ver alguma coisa inconveniente com a mulher, então ele tem o direito de escrever uma ata, quer dizer, uma carta, um documento de separação, dando à mulher, então, a liberdade. Então, sempre aqui, pela questão do contexto patriarcal, o homem que toma a decisão, não é a mulher não tem esse direito. Só o homem, pelo visto aqui na lei, tem esse direito de tomar essa atitude. Porém, a gente percebe aqui que essa lei ela quer restringir o abuso de casos de divórcio. Por isso, necessita desse documento, né? E a mulher, então, é proibido de casar. A mulher divorciada ela é proibida de se casar. Ela vai separar do marido, o primeiro marido, porém, ela recebe a liberdade, pode casar com um outro homem, mas se esse outro homem vier a falecer, ela não pode casar novamente, nem voltar a ser esposa do primeiro marido. Né? Porque aí o texto fala que é caso de abominação, que é algo abominável, né? Porque a mulher está impura. Então, a gente percebe bem a questão aqui do direito do homem e da mulher. A mulher está impura, o homem não fica impuro. O homem ele pode casar novamente, ter outras mulheres e não fica impura. A mulher aqui no caso, ela não pode mais casar e nem voltar ao seu primeiro esposo. Não, o esposo não pode tomar ela de novo, né, porque é caso de abominação. Então seria um pecado. A gente, é bom lembrar aquela pergunta que a gente fez nos programas passados também, né? São leis dentro daquele contexto que a Ida estava falando, onde a mulher de nada é nada, ela não tem direito nenhum. E a gente tem que se perguntar, entender bem no contexto que a gente está estudando, na época que o livro foi completado, direito do homem e da mulher. Então a mulher não tem direito nenhum. Aí é aquela pergunta que a gente já fazia nos programas passados, as leis são a favor ou contra a vida? Porque aqui só está a favor do homem, né? Então a gente tem que, para entender, para não achar, pegar na Bíblia e falar que está escrito na Bíblia, por isso o homem pode deixar a mulher, se dormiu com ela, não gostou, pode repudiar, da carta de divórcio e acabou. É naquele contexto, né? Tem que ter o pé no chão hoje e perceber que hoje não é assim, né? E também não é lei de Deus, são leis é código deuteronômico, são homens que fazem as leis para aquela cultura, aquela época, né? Então, o que me chama a atenção é que aqui não é especificado na lei o que a mulher cometeu para que ensejasse ao seu marido essa carta de divórcio ou esse repúdio por parte dele. Isso pode simplesmente acontecer por um enjoo do cara. O cara amanheceu um belo dia, olhou para ela e disse assim, já enjoei de você, agora eu vou arrumar uma mulher nova. Poderia muito bem cair nessa questão da subjetividade, não é algo objetivo que leve o homem a dizer, eu vou me separar de você por causa disso, né? Era apenas uma questão de vontade, ou seja, como nem todo mundo tem bom senso, o bom senso não é algo que seja assim, pertencente a nenhum por vontade, algo que nasce com a gente, é um dom, esses homens podiam não ter bom senso nenhum e simplesmente repudiar a mulher, colocando numa situação muito difícil de se manter na sociedade, porque ela era considerada impura, uma vez que pertenceu a um que a repudiou, né? Então, ela se torna repudiada. Isso. Então, basta o homem achar alguma coisa inconveniente. Não enjoou da mulher. Então, não tem mais graça. Não, a mulher já não está mais, não é mais, perdeu a beleza da juventude, já está idosa, então ele pode arrumar outra. Dá uma carta, dá um documento para ela e ela fica liberada, então, para casar com um outro. Porém, aí a lei ela vai dar uma limitação, né? Se esse vier a morrer, ela fica para sempre repudiada. Ela não volta mais para o primeiro esposo e também não pode casar novamente. Pelo menos fica em aberto essa questão no texto. Não fala claramente isso, mas dá a entender. E aí, então, Jesus ele proíbe o divórcio. Proíbe a separação do homem e da mulher. Né? O que ele faz? Ele reconduz o matrimônio e o sentido dele fundamental para a questão de ser uma aliança de amor abençoada por Deus.
e com essa vocação para a eternidade, até que a morte os separe. Então, é para toda a vida o matrimônio. A gente pode pegar o texto, então, de Mateus 19, vendo o que é que Jesus fala sobre o divórcio, e proíbe mesmo. E ele vai explicar por que ele proíbe, né, já que o Antigo Testamento aqui concede o divórcio. Você quer que leia todo? Vamos ler do Mateus 19, vamos ver. 7 ou 9, eu acho. Né? 7, tá, então vai dizer assim: eles, porém, objetaram: por que então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio quando repudiasse? Ele disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. Eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição, e desposar outra, comete adultério. Então já entra aqui uma nova figura. Sim, aqui Jesus não ele existia considera o antes. homem e a mulher. Uhum. Entendeu? Essa visão patriarcal que só o homem tem direito, né, que só o homem tem direito de decisões, aqui não. Aqui ele fala que a mulher também tem o direito, porque ele diz assim, aqui, ó, foi por causa da dureza do coração de vocês. Eu vos digo, né, que todo aquele que repudiar a sua mulher, exceto por motivo de prostituição, e desposar outra, comete adultério. Então quer dizer que o homem peca quando separa da mulher. Aqui é porque Jesus, então não é só a mulher que peca. Você percebe, por isso que eu falava assim, a lei daquela época que está falando do Levítico, do Deuteronômio, de Números, né? Êxodo. Agora não. Agora já é a luz de Jesus. Então, é interessante que para Mateus, Jesus é o grande intérprete da vontade de Deus. Ele é o mestre da lei. É ele que vai ensinar o caminho de se fazer a vontade de Deus. Então, ele é o mestre, ele é o grande intérprete da vontade de Deus. Então, aqui ele fala que é contra a separação, contra o divórcio. Tá. Né? Então, entre os cristãos não pode haver separação. O casamento é um sacramento para a vida toda. É uma aliança entre um homem e uma mulher, uma aliança de amor, né, visando o crescimento mútuo dos dois. Ok, então nessa visão também aí nós vamos, eu marquei aqui Marcos, vamos olhar o Marcos 10, tem um trechinho que vai do 1 ao 12 que vai dizer assim, ainda sobre esse assunto do divórcio. Partindo dali, ele foi para o território da Judéia e além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram em torno dele. E como de costume, de novo as ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele e, para pô-lo à prova, perguntaram: é lícito ao marido repudiar a mulher? Ele respondeu: que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus então lhes disse: por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós este mandamento. Mas, desde o princípio da criação, ele, Deus, os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E em casa, os discípulos voltaram a interrogá-lo a respeito desse ponto, e ele disse: todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira. E se esta repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. Agora, tinha que ser o Senhor mesmo, né? Agora ele estabelece o equilíbrio, né? Se os dois foram feitos em imagem e semelhança de Deus, um só corpo, não há o porquê só o homem se sentir no direito de escolha. Eu quero, não quero. Hoje eu ia ficar muito danada se meu marido chegasse e dissesse: vou lhe dar uma carta de divórcio, vou repudiá-la, porque você já não atende aos meus pedidos, aos meus rogos. É como se a mulher fosse algo descartável. Sim, que a mulher pudesse ser usada enquanto você está afim dela. Se a você gente não vai está lembrar, mais afim. vai lembrar quando começou a estudar, falava a questão da mulher na Bíblia, a mulher, a menina quando nasce, até 12 anos ela é propriedade do pai e dos irmãos. Aí com 12 anos ela se torna mulher, porque menstrua, é dado em casamento alguém para ela, que ela passa a ser propriedade do marido.
né? Então, e aqui no Novo Testamento a gente percebe que Jesus faz uma mudança, né? Com Jesus, a mulher, pelo menos, Lucas cita as mulheres, né? Em João, não. Em João, as mulheres, do final do século, as mulheres são protagonistas da história também. Passam a ter dignidade, que até então não tinham, né? E a gente, quando lê o texto, tem que entender bem o contexto de cada um e hoje, com o pé no chão, a mulher ainda luta por dignidade, né? Ainda tem homens que ainda maltratam as mulheres, ainda excluem as mulheres, usam, abusam, matam, né? Ainda tem. Então, tem que lembrar bem que a lei foi feita por homens. E já Jesus veio, ele falou assim, eu não tiro nem um ponto nem nada, mas ele acabou dando dignidade. Em Jesus, as mulheres têm direitos iguais. Então, ele liberta o matrimônio dessa questão legalista, lei pela lei, né? E aí ele vai mais a fundo. Então, ele não vem para abolir a lei, ele vem para torná-la ela perfeita, da plenitude da lei. Então, essa questão do divórcio, nessa questão aqui, né, já não serve mais esse do Antigo Testamento. Ele é contra o divórcio. Ele é a favor, né, de uma aliança de amor, de um amor mais profundo, e de uma caminhada para uma vida toda entre o homem e a mulher. Parceiros. Isso. Vamos então ao versículo 5. Quando o homem for recém-casado, não deverá ir para a guerra, nem será requisitado para qualquer coisa. Ele ficará em casa, de licença por 1 ano, alegrando a mulher que tomou. Ô Senhor! Esses homens recém-casados enchem as mulheres de alegria a ponto de ficar enjoado delas. E depois passa 1 ano, não quero mais saber de você não, vou arrumar outra alegria na minha vida. Quando a gente estudou Deuteronômio 20, no versículo 7 já falava, quem desposou uma mulher e ainda não a tomou, que se retire e volte para casa, para que não morra na batalha e um outro a tome. Então, aí que fala, não vai para a guerra. Que bom, né? Fica 1 ano em casa, feliz com a mulher que ele casou. Isso. Então, essa lei, ela salienta assim, o direito da formação do lar, né? Na intimidade, na alegria. Então, ele é algo tão precioso, a liberdade, o dom de vida, que deve ser usufruído, né? E essa lei é a lei sobre a guerra. Então, o homem não é convocado para a guerra e nem para serviços por um período de 1 ano aqui. Então, ele fica em função da família dele. Muito bem. Prossigamos. Vamos ao 6. Não tomarás como penhor as 2 mós, nem mesmo a mó de cima, pois assim estarias penhorando uma vida. Essas mós eram aquelas pedras de moinho que se usavam uma sobre a outra e girando, elas iam triturando o trigo, né? Isso para fazer o pó, a farinha, a flor do trigo, né? Então considerava-se uma riqueza de propriedade, né, Nélia? Você não pode usar 2, né? Tem que ser uma só, né? E nem penhorar. Quer dizer, eu respeito. Aqui ele vem falando toda questão de proteção, de vida, né? Nós estamos dentro de um bloco que são as leis familiares. A gente já trabalhou no programa passado, né? Então, o moinho, ele é uma peça vital, um tecido doméstico para o pão diário. Então, a mulher fazia o pão de cada dia. Então, como é que a penhora... Como é que você vai penhorar algo que é essencial para a sobrevivência da família? É o sustento vital, né? É o sustento vital da família. Então, está proibido a penhora desse instrumento. Se tiver 2, pode penhorar 1, mas não os 2. Não pode, porque vai fazer como? Porque serve para a sobrevivência da família. Então, essa lei da penhora aqui do moinho é proibido. Ok. No 6. Não tomarás como... Isso aqui eu já li, né, gente? Vamos ao 7. Se alguém for pego em flagrante, sequestrando um dos irmãos dentre os israelitas para explorá-lo ou vendê-lo, tal sequestrador será morto. Deste modo, extirpará o mal do seu meio. Quando houver lepra, cuida de pôr diligentemente em prática tudo que os sacerdotes levitas vos ensinarem. Cuidareis de pôr em prática o que eu lhes tiver ordenado. Lembra-te do que Yahvé teu Deus fez a Maria no caminho quando saístes do Egito. Aqui são, então, algumas orientações a respeito da
Da lepra, os da lepra, cuidados. que era algo que começou a se alastrar muito na época, né? Que tem que ficar a mulher, aquele para lembrar de Maria, é quando ela sai do acampamento, fica uma semana, né? Porque ela está impura. tá então impura. ela fica 7 dias fora do acampamento para se purificar. E o bonito, E aí, lá- então retorna. e o bonito lá é o Êxodo 21. O bonito é que quando ela fica no acampamento, chama o povo para ir embora. O povo não vai, o povo fica esperando também quando ela voltar. Então tem, né, além da impureza, tem também, a gente fala assim, o companheirismo, o calor da comunidade ficou esperando ela. Então aqui também fala, né? Tem que pôr em prática. Se você descobre que você, a gente falaria hoje hanseníase, né? Hoje tem tratamento, tem tudo. Se você está vendo alguém que está com hanseníase, essa pessoa faz exame e deu. Então ela tem que usar máscara, ficar uma semana longe de todo mundo, tomando medicamento, porque aí não vai pegar pela mão nem nada, é pela gotícula da saliva, né? Se ela- Então, você falou a questão da lepra no versículo 8. Agora, a questão. Gostaria só de voltar um pouquinho no versículo 7 do capítulo 24, que vai falar sobre respeitar a liberdade do próximo. Aqui proíbe, o texto fala, né? Não sequestrar, né? Não Para sequestrar. vender ou para seja o que Ó, for. se alguém for pego em flagrante sequestrando um dos seus irmãos dentre os israelitas, para explorá-lo ou vendê-lo, tal sequestrador será morto. Essa é uma forma de extirpar o mal dentro da comunidade. Então, que proíbe o sequestro, proíbe usar o ser humano como mercadoria, como escravo, né, para ter lucro, tanto na exploração do trabalho como na venda dele. Na época existia muito, por isso que a lei está aqui, está falando sobre um respeito, para se respeitar a liberdade humana. Tá. O ser humano não é mercadoria que deve ser explorado, que deve ser escravizado, que deve ser vendido, né, para se obter lucro. Você vê aqui que o texto começa, né? Sempre quando começar, se ou então não poderá, significa que existe. Quer dizer que Está existe. existindo isso no meio das Não é que ainda comunidades. vai acontecer, mas que a lei está aí porque já existe um Já conflito existe e um isso. problema dentro da comunidade. Lembra que a gente falava assim nesses programas passados que o povo de Deus entrou na Terra e está cercado de outros povos que tem várias coisas que eles fazem. A idolatria, sequestro de pessoas, né? E aí, então, aqui, para vocês que estão entrando aqui agora, não poderá. É aquela coisa, entre vós não poderá ser assim, né? E hoje, parece que esse caso é antigo, essa questão de sequestro humano. Hoje, mais do que nunca, a gente continua essa questão de... né, muitas vezes as mulheres são sequestradas, usadas na prostituição para obter lucro. Então, é algo assim, as crianças também são sequestradas hoje no mundo inteiro para ser... Com qual finalidade? Né? Para que haja também, pelo menos é o que a gente escuta, né, para que haja, então, quando se sequestra uma criança, às vezes a criança é vendida para um outro casal que não tem filho estrangeiro. Isso deve ser denunciado, porque não é coisa antiga, quer dizer, já existia, mas hoje continua, apesar de todo o direito, apesar da lei proibir. Lá no Êxodo 21, 16, fala assim, quem raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. E Pena não é de Deus morte, que manda matar, pena de é a lei morte. de radical, Deus. Extirpa da comunidade o mal. Muito bem. Então, resumindo rapidamente, ao versículo 6, fala-se que não se deve penhorar nenhum bem, principalmente a pedra de mó, que era essencial para a vida. O versículo 7 fala do sequestro, um ato também abominável, né? E o versículo 8, que a gente viu aqui, evita a discriminação da pessoa. O 8 e o 9. Por causa da lepra. O 8 e o 9, isso mesmo. Então, que essas leis, dentre tantas, não é à toa que o judeu tem 613 leis, né? Porque tudo é objeto de uma lei. Essa questão da lepra também é para se evitar o contágio da comunidade. Isso era mais uma questão sanitária, uma preocupação sanitária para evitar que o mal se disseminasse, né? E não se tinha o estudo que se tem hoje também. Então, tudo era lepra. Qualquer doença de pele, qualquer mancha era considerado lepra e a pessoa era afastada por um tempo também para se purificar. Tá. Porque se for no caso da lepra, a gente sabe que naquela época não tinha cura. Hoje tem esse tratamento da lepra. Né? Você lembra que no tempo de Jesus tinha um lugar
para os leprosos ficarem. Isso. E um sininho Um sininho para avisar que ele estava onde próximo. ele andava, o sininho balançava para todo mundo correr, não chegar perto, né? Muito É bem. essa a lei do leproso, porque ele tinha que andar com o cabelo desganhado, né? Com a roupa também suja e gritar impuro, impuro. Ele mesmo tinha que dizer que ele era impuro, Ele mesmo para tinha alertar que... as outras pessoas. Exato, avisar todos que se afastem, né? E Jesus, magnificamente, também não exclui ninguém. Não exclui No ninguém. doente, porque a doença era vista como mal. Além da pessoa estar doente, ela era considerada alguém que estava sendo castigado por Deus por causa da doença. Então aqui a gente vê que Jesus ele é magnífico, ele acolhe o leproso, ele reintegra, quer dizer, ele cura a enfermidade, cura a nossa lepra também da nossa alma. Às vezes Com não certeza. temos as feridas na pele, mas temos feridas na alma. Muito bem, gente, eu vou pedir um pequeníssimo intervalo e nós já voltamos. Tem muita coisinha que precisa ser observada. Ok, nós voltamos, continuamos aqui, gente. Nós estamos no capítulo 24 do livro Deuteronômio, uma série de itenzinhos que são leis que têm que ser observadas. Vamos ao versículo 10, que vai dizer: quando fizeres algum empréstimo ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe pedir o penhor. Ficarás do lado de fora, e o homem a quem fizestes o empréstimo virá para fora trazer-lhe o penhor. Se for um pobre, porém, não irás dormir conservando o seu penhor. Ao pôr do sol deverás devolver sem falta o penhor, para que ele durma com o seu manto e te abençoe. E, quanto a ti, isso será um ato de justiça diante de Yahvé teu Deus. Aqui eu já achei digna a lei. Né? Diferentemente do homem que repudia a mulher só porque não gostou mais do jeito que ela levantou aquele dia, esse aqui eu achei digno, né, Amélia? Porque é com o manto, porque de dia é muito quente, de noite muito frio. Então é o manto, é o que ele tem para se cobrir. Se você penhora e leva embora e não devolve, como é que ele pode até morrer à noite? Então achei bonito porque ele fala assim, né? Ao pôr do sol, você vai devolver sem falta o manto para que ele durma com o manto e abençoe. E quanto a ti, será diante de Yahvé teu Deus. Está lá no Êxodo também, 22, vai repetir essas leis também. Então é a proteção. O único bem que ele tem é aquele manto. Você pegou porque ele não te pagou. E não entra na casa, né? Ele traz lá fora. Ele devolve. Mas como que vai fazer? Ele vai dormir como? Que não vai ter um manto para cobrir o corpo. Interessante é que nas leis da justiça de hoje, a casa da pessoa também é considerada um lugar sagrado, reservado. O oficial de justiça, se for levar uma intimação para vocês, ele não passa da porta, ele fica esperando lá fora. Fica lá fora. Né? Então, mas sigamos o versículo 14. Você quer colocar alguma coisa a respeito disso aí? Essa questão da penhora, é bonito a gente ver essa preocupação social. Isso, A lei aqui é para defender realmente aquele que não tem. Isso. Porque ele já pensou, ele fez um empréstimo, o empréstimo que ficou do penhor, porque o penhor é uma forma de pressionar o pagamento de uma dívida. O pobre, ele empenhorou o manto dele. Que é o que ele tinha. É o que ele tinha, não tinha mais nada. Então, o direito de cada um termina onde começa a necessidade do outro. O outro necessita do manto, igual a Melinha falou, é o que ele tem para dormir, ele tem o direito de dormir, o manto, de se cobrir, de proteção. Então, a lei aqui está a favor do pobre. Então, a gente percebe no livro do Deuteronômio não tanta preocupação do culto, mas uma preocupação social. Isso. A questão daquele que Yahvé sempre vai ser o Deus, o pai da viúva, né? O pai dos órfãos e o protetor da viúva. Porque o pobre aqui não é qualquer um. A gente vê que na Bíblia o pobre, mais para frente vai falar, o pobre é o estrangeiro, aquele que está sem nada. Não tem casa, saiu com a roupa do corpo, está em busca da sobrevivência. Então, o estrangeiro, ele é o pobre. A viúva que não tinha direito à herança, que não tinha direito a nada, não tinha um filho, né, para sustentar, porque a mulher era dependente do marido financeiramente. Uma mulher que era, como o texto fala, repudiada, era uma mulher que estava fadada à pobreza e até à prostituição. Né? Então, o órfão também é considerado pobre. Então, quando a gente fala de pobre aqui,
essa questão daquele que está desamparado economicamente Você vê, e não tem a proteção até da família. e você vai ver que os próprios profetas vão denunciar, né? Conhecem o Deuteronômio. O Amós mesmo, no capítulo 2, no versículo 8, ele denuncia. Eles estendem sobre vestes penhorar ao lado de qualquer altar. Então, tira o manto, aí vai para dentro da igreja, dentro do templo de Jerusalém, coloca o manto no chão, vai deitar, vai dormir, vai beber vinho, que também pegou de quem não podia pagar. Então, é um crime pegar um manto, não pode pegar. Ok. Versículo 14. Não oprimirás um assalariado pobre, necessitado, seja ele um dos teus irmãos ou um estrangeiro que mora em tua terra e em tua cidade. Pagar-lhe-ás o salário a cada dia, antes que o sol se ponha, porque ele é pobre e disso depende a sua vida. Deste modo, ele não clamará a Yahvé contra ti e em ti não haverá pecado. Isso. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um será executado por seu próprio crime. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás como penhor a roupa da viúva. Recorda que foste escravo na terra do Egito e que Yahvé teu Deus de lá te resgatou. É por isso que eu te ordeno agir desse modo. Quando estiveres ceifando em teu campo e esqueceres um feixe, não voltes para pegá-lo. Ele é do estrangeiro, do órfão e da viúva, para que Yahvé teu Deus te abençoe em todo o trabalho das tuas mãos. Quando sacudires os frutos da tua oliveira, não repasses os ramos, o resto será do estrangeiro, do viúvo e da viúva. Quando vidimares a tua vinha, não voltes a rebuscá-la, o resto será do estrangeiro, do órfão e da viúva. Recorda que foste escravo na terra do Egito. É por isso que eu te ordeno agir desse modo. É aquilo que eu falava antes. A gente vê aqui agora uma questão que você sente o zelo por aqueles que não escolheram a condição de marginalizados da sociedade, né? Então, aqui a lei tenta realmente proteger essas pessoas, né, Beli? A gente vai lembrar, na Bíblia tem vários textos que falam isso, tanto no Evangelho quanto no Antigo Testamento, no livro de Ruth. Porque eu acho muito bonito isso. Quando eles vão colher, né, você colhe. Tem que deixar algumas espigas no pé, no caso de cevada ou de milho. Se cair no chão, não pega. E deixe, não passa a ver do que eu não apanhei. Deixa o que está no pé e no chão. Porque é direito dos pobres, das viúvas, do estrangeiro, daquele que não tem nada para comer. Ele tem direito de ir e catar aquilo que está no chão ou que ficou no pé. Eu estava trabalhando uma vez numa escola bíblica no Itamaraty, trabalhando esse texto. Aí eu falei assim, pena que hoje tem as máquinas que colhem. Aí eles disseram, não, Amélia, a máquina também não pega tudo. Cai muita coisa no chão ou fica no pé. A máquina vai embora, a gente vai com um saco catando tudo. Às vezes a gente recolhe até um saco de grão de soja ou de alguma coisa que a máquina deixa cair. Ainda bem, eu disse, né? Ainda bem é para os pobres, para as viúvas, para aqueles estrangeiros, aquele que nem terra tem. No caso, seriam os venezuelanos, esse grupo que vem de outro país buscando abrigo, né? Sim. Que não tem nada para comer. Então, essa era uma cultura já de outro... Até essa respigagem que aparece aqui, ela vem também de uma cultura de outros povos, não só de Israel. Sim. Porque eles acostumavam deixar para a divindade o resto que ficava para colher. Entendeu? Então, o que sobrava era para a divindade. E aqui foi uma coisa bonita que Israel pegou, porque a oferta do que fica ali na respigagem, quer dizer, depois da colheita que ficou, os pobres vêm catando aquela parte. É como se fosse também uma oferta para Javé, o que fica. Eles já fazem uma oferta para Javé, que é os primeiros frutos da colheita, o primeiro animal macho que nasce, já ofertam a Javé em agradecimento, né? E agora não, agora é bonito, porque a vida vale mais, né? Porque o estrangeiro, o pobre, a viúva, não tem direito de nada. Então, deixa eu respigar. Aí eles vão respigar. O livro de Ruth conta bem isso, que ela sai respigando e vem com o avental dela cheio e vai levar para casa para a sogra dela.
né? É o que o pobre come, é o respigar, né? Ele não tem terra para plantar. Você me fez lembrar a questão da oferta divindade, a pingazinha, o coroque, os meninos vão beber, eles dão aquela derrama no copo no chão, que é para a divindade, né? Para o santo. Nós não Mas quem fizemos dá isso o com o nosso pobre chá. dá a Deus, né? Aqui a gente fica bem isso aqui. Uma coisa Quem dá bonita o que pobre está dá no a Deus. 22 que você leu, vai repetindo muito. Porque você tem que fazer tudo isso. Recorda que um dia você foi escravo no Egito e Deus libertou você. Então também não faça, os outros também que não tem, não faça dele um escravo, cuida dele, deixa ele respigar, né? Não pega o manto que ele tem, aprenda. Você também não tinha nada disso, você era escravo também. Isso. Eu te libertei, então agora faça isso. Nos lembra muito quando a gente lê essa parte, que lembra eles que eles também foram pobres. Sim. Eles também foram escravizados, também não tiveram o que comer. Então, Javé na lei está ressaltando aqui que nós também devemos amar o próximo como a si mesmo. Nós também passamos por necessidade, nós temos que nos colocar no lugar do outro. Nós temos que ter empatia pelo outro. Quando fala assim que você segue Jesus, no caso, eu falo assim, o que é seguir Jesus? Fazer o que Jesus fez. Sorrir como ele sorriu, tem a música do Padre Zezinho, né? Chorar como ele chorou, dar comida para quem não tem. Quando os discípulos falam para ele, manda esse povo ir lá para a vila, pedir comida, ele fala, dá vocês mesmos de comer. Né? A gente tem que dar de comer. Não importa se é bêbado, se é prostituta, não importa nada. Não importa que está com fome. Se está com fome, dê comida para comer. Não importa. Porque, olha, a dor da fome deve ser a pior coisa que tem. Um pouquinho que atrasa a sua comida, a gente fica com uma... Ai, estou com dor no estômago de tanta fome, né? Imagina. Então, hoje nós vivemos numa situação complicada. Porque muitas pessoas passam, pelo menos na rua da minha casa, pedindo comida, muitos andarilhos. Infelizmente, a miséria está tão grande que as pessoas têm medo de dar comida. Eles passam, às vezes pedindo até água, porque eles não têm onde beber água. Então, todo mundo fica preocupado quando eles começam a passar e não quer nem atender. Porque o que acontece? Durante o dia eles passam pedindo comida, pedindo água, durante a noite eles roubam os fios, né? Violam. A miséria é tão grande que eles a cavalete da água, então eles violam, estragam as propriedades. Então nós vivemos um conflito entre será que eu devo ajudar ou não, mas o que deve falar mais alto em nós é a caridade, é o que Jesus fez, não é? Cada um responda por seu crime, né? Se Cada você vai responder por não ter auxiliado o miserável que te batia a porta, ele vai responder por ter roubado aquilo que era seu, por mais que ele estivesse necessitado. Então, cabe a cada um o seu pecado, né? Às vezes a pessoa abre, caso de pessoas idosas, caridosas, abre para dar um café, para dar uma água e acaba sendo até morta. Exatamente. Então, é uma faca de dois gumes aqui, não é? Na verdade, a gente tem que lutar pelo direito da justiça. Todos têm o direito de justiça, saúde, tratamento, comida, tratamento, né? Porque está virando uma pandemia na cidade, ninguém fala a questão de drogados, usuários de droga. A droga acaba com o ser humano vira um lixo, né? E não sabe mais nem o que está fazendo. Exatamente. E essa questão do 16 aqui, ó, também, os pais, do versículo 16 no 24, só para ressaltar, né? Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um será executado por seu próprio crime. Então, aqui a gente vê uma responsabilidade pessoal. Cada um é responsável por aquilo que faz. Na família. O pai, ele vai responder por aquilo que ele fez. O filho, ele vai responder pelo que ele fez. Não é o pai que responde aqui pelo filho, mas cada um responde pelo ato que tiver cometido. Então, cabe ao pai orientar seus filhos quanto àquilo que lhe pertence ou não. Se o filho cresce sem essa noção do que é sua pertença, a responsabilidade vai ser desse pai que não soube conduzir seu filho, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes fica aquela história, eu vou educar meu filho de forma mais livre. Tome cuidado, porque essa liberdade que você está dando, às vezes ela é indevida. Uma criança não tem noção dos seus limites. Não sabe onde ele começa, não sabe onde termina. Cabe ao pai. E quando digo pai, o
pai e a mãe, os progenitores, a exatamente ensinar essas questões, né? O que é verdade, o que é certo, o que é lícito. Então, que nós não passemos por cima dos direitos dos nossos filhos, mas também não sejamos omissos diante das nossas obrigações de ensiná-los. De educar para uma vida. E educar para uma vida que vai ser cobrada lá na frente. Os meios de comunicação mostram para eles tudo o que deve e o que não deve. E eles têm que aprender que tem limite. E a gente, em casa, que tem que dar os limites, né? Dizer o que é certo e o que é errado, não massacrando, mas com carinho e explicando e mostrando como é que tem que ser. Né? Muito bem. Vamos entrar então no capítulo 25. Eu vou ler o primeiro trechinho. Quando houver querela entre dois homens e vierem à justiça, eles serão julgados, absolvendo-se o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz o fará deitar-se e mandará açoitá-lo em sua presença, com um número de açoites proporcional à sua culpa. Fá-lo-á açoitar 40 vezes, não mais. Não aconteça que, caso seja açoitado mais vezes, a ferida se torne grave e o teu irmão fique aviltado a teus olhos. Daí vem, então, os 40 açoites de Jesus, né? E de Paulo também. E de Paulo também. E Paulo, ele fala que ele foi açoitado 5 vezes 4, 40, né? Nós, então, percebemos aqui, nesse texto, a questão que a punição tem limites. A pessoa que é culpada, ele é açoitado, mas ele é açoitado diante de um juiz. E aí ainda diz aqui, né? E o juiz, como é que faz essa punição? Como é que é cumprido? Ele faz com que o culpado se deite e manda o outro açoitar, ser açoitado na sua presença, com o número de açoites proporcional à sua culpa. Então, existe uma punição para quem é culpado, mas essa punição não há assim um abuso, porque ela é feita diante do juiz, que é a autoridade, né? E tem limites também a quantidade de açoites. Então, a gente percebe aqui que existe uma sociedade bem severa com relação às punições, porque a gente não vê esse tipo de punição, nunca viu aqui no Brasil. Né? A questão de apanhar. Jesus foi açoitado, Paulo foi açoitado. A escravidão no Brasil. Bom, aí lembrando da escravidão, a gente lembra da escravidão, né, dos escravos que eram açoitados. E não era nem por ser culpa. Mas não tinha nem limite a questão da escravidão dos açoitados. Batia até a morte. É submissão mesmo, é escravo mesmo. Levava até a morte a pessoa. Eu acho engraçado aqui, gente, mais para frente no versículo 3 vai dizer, fá-lo-á açoitar 40 vezes, não mais. Não aconteça que, caso seja açoitado mais vezes, a ferida se torne grave e o seu irmão fique aviltado aos teus olhos. Gente, mas isso não é uma preocupação que caiba a um ser humano, ser açoitado e cuidado para não fazer ferida nele. Jesus foi escolhido... Pode bater, mas não é para matar. Não, e Jesus foi escolhido a ponta que deveria ser colocada para que arrancasse pedaços. Quer dizer, não era um simples açoito, uma cordinha inocente, né, um barbante, vamos açoitar ele com um barbante. Aquele lá nós vamos açoitar com uma corda grossa. O outro nós vamos açoitar, nós vamos botar na ponta da chibata, um ferro que arranca. Aqui tem limite. Você percebe que aqui no texto tem limite. Mas é uma questão não é para machucar. Mas gente, é um cuidado, é um zelo com as costas do outro. Na verdade, é uma prática de tortura. É uma prática de tortura que não leva à morte, mas judia, quer dizer, é para você pagar por aquilo que você fez. Você vai bater, a lei está dizendo, você vai bater, mas você não vai fazer com que a ferida se abra aí, se torne grave. Né? E que o teu irmão fique aviltado a teus olhos, quer dizer, que fica em pedaços. Esse povo era muito misericordioso, né? Coitado de Jesus, então ele não podia andar, não podia... Gente, é algo assim que eu fico estranhando o grau de misericórdia dessas pessoas. Você vai ser açoitada, viu, Amélia? Só que, como eu gosto de você, coitadinha, você não fez bem aquilo que você queria. Não, eu vou arrumar uma cordinha bem suave para não te machucar. Agora, você, Ida, você faz hora que eu tô de olho em você, tô doida para te pegar na esquina. Vou arrumar agora uma corda e vou botar um ferrinho na ponta, porque eu quero que machuque bastante.
Quer dizer, não era questão do número que fazia diferença, era questão da crueldade, do chicote Tortura. que era escolhido para bater em você, não é? É questão da tortura. Né? Aí volta aqui aquela questão que eu levanto, quando você estuda esses textos. A lei é para a vida ou é para a morte? Então, e o castigo é para que você aprenda ou é para que eu te destrua? E um castigo desse aqui nunca é. Você não pode ler, pode ver que a gente na nossa liturgia nunca leu esses textos. Não é para ler, não é para liturgia. Isso eram normas de homens de poder em cima do homem. Lembra que a gente falava no programa passado que favorecia quem essas leis? A monarquia. Vai favorecer a monarquia. Não o povo na terra, quando entrou vivendo nas tribos, não tinha isso. Essas leis são colocadas quando o povo já volta do cativeiro. É quem tem o poder. É a monarquia que vai castigar. Entendeu? Tá. Então, só para fechar, eu deixei o versículo 4 sem ler, mas eu vou ler porque ele é um trechinho. Não amordaçarás o boi que debulha o grão. Ou seja, o boi é um ruminante. O ruminante é aquele que come um milho, uma espiga de milho, e daí a pouco ele para, ele tem 4 estômagos, a comida vai passar de um estômago para outro, aquilo vai ser amassado, vai ser triturado, vai ser volta do estômago 1 para o estômago 2, volta do 2 para o 3, volta do 3 para o 4, até que aquilo lá seja totalmente transformado, né? Então, é interessante essa questão de que o boi que come, você não pode impedi-lo de comer. Tem que esperar ele acabar a sua refeição, né? Então, essa lei, ela se preocupa não apenas com os animais, mas também com o trabalhador aqui. Tem um comentário, né? Principalmente com os trabalhadores. Que eles têm o direito de aproveitar o produto do próprio trabalho. Então, e tem lá no 1 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 9, Paulo, ele fala, né? Ele cita essa parte aqui do Deuteronômio. Não coloque focinheira no boi que debulha o grão. Então, não coloque, porque ele está exercendo a sua função ali. E também não tampa a boca do trabalhador que precisa comer também. Precisa comer. Então, isso aqui é uma lei, acabou sendo uma das leis, faz parte das leis judaicas, né? Então, concluímos que o ser humano era foco de cuidados e atenções por parte das autoridades. A lei mosaica trazia muitas considerações, o zelo. Eu vejo muita coisa assim, importante que trata realmente do amparo à vida, né? Mas não podemos desprezar e deixar de considerar que o objeto principal era a preservação dessa vida, o respeito à vida, e que o homem tinha que estar sempre atento ali aos seus cuidados, e as leis eram inúmeras, e ele passava a vida inteira tentando cumprir essas leis. Era impossível você cuidar de uma lei e não esbarrar em outra, né? Então, por o isso homem que Jesus acabava... ele faz um resumo da lei, né? Resume nos 2 principais mandamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo. Porque o amor é a plenitude da lei. Né? Quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não escraviza o outro, quem ama não deixa o outro passar fome, não tira o manto do outro. Né? Quem ama respeita a família, respeita a mulher. A gente pode fechar esse programa nosso falando desse amor, né? Que é o próprio Jesus, que Jesus nos ensina a amar. Pra gente, a lei de Jesus é a lei do amor. Então, ele resume todas essas leis aqui, todos os conflitos humanos, nós devemos resolver através do amor. Se não for pelo amor, pela dor, não vai também. Né? Você percebe que Jesus, todos os 4 evangelhos, né? Mateus, Lucas, Marcos e João, nenhuma vez Jesus castigou ninguém. Ele acolhe a todos. Ele acolhe as pessoas, está com fome da comida. Até a prostituta que era condenada, apedrejada, ele acolhe. Ele acolhe. Só falava, vai e não peques mais. Não condena, mas ele está ali para salvar. E nós também não devemos condenar o outro. Porque estender a mão. As leis dadas por Deus, quando o povo sai do Egito, são 10. Quando o povo vai para a Babilônia,
Quando ele volta da Babilônia, ele completa mais 603 com aquelas 10. Virou 613 leis. São essas leis que estão aqui. Se você tiver o capítulo de contar, vai dar 603. Ou seja, o Deus poderoso exige muito menos do que o homem É o que a Ieda acabou de falar, o amor. Porque amar a Deus pelas coisas. Ama a Deus. Quem ama não vai querer mal de ninguém. Muito bem. Fechamos nosso estudo de hoje. Começamos levemente o capítulo 25. Convido você a estar conosco no nosso próximo programa, para que a gente possa ir mais à frente nesse estudo e dizer que sem você, sem o seu prestígio e a sua audiência, esse programa perde todo sentido. E vamos nos manter com esse foco, porque sem o conhecimento da palavra também, deixamos de ser as pedras preciosas que o Senhor deixou aqui nessa terra. Agradeço a todas as mestras e minhas mestras, professoras, Ieda, obrigada, professora Nélia, obrigada. E convido você a estar conosco no nosso próximo programa. Então, salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.